Estou de volta para mais um super macete de direito penal. E agora nós vamos falar de interpretação da lei penal. Nós vamos falar de interpretação da lei penal. Interpretação da lei penal. E vão ter alguns macetes sobre isso. Porque a primeira interpretação da lei penal que você tem que saber, olha só. Primeiro macete, a primeira interpretação da lei penal que você tem que conhecer é quanto, olha só, e aí já vem macete, interpretação quanto ao sujeito. Quanto ao sujeito. Quanto ao sujeito. Quanto ao sujeito. O pessoal quer falar mais alto do que eu aqui na gravação. Interpretação quanto ao sujeito. Interpretação quanto ao sujeito. Pessoal, é assim mesmo, na tora, falando mais alto do que eu aqui. Interpretação da lei penal quanto ao sujeito. Vamos lá. Senhores, interpretação da lei penal quanto ao sujeito, você vai lembrar da lei do júri. Se você lembrar da lei do júri, certamente você lembra da interpretação da lei penal quanto ao sujeito. Moçada, o que você tem que lembrar quando você estiver falando de interpretação da lei penal quanto ao sujeito? Você vai ter que lembrar da lei do júri. Como assim, Paulo? Da lei do júri. É sério. Você tem que lembrar disso. Lei do júri. Lei, tá aqui, ó. Lei do júri. Júri. Interpretação da lei penal quanto ao sujeito. Quanto ao sujeito. O que você vai ter que lembrar aqui? Você vai ter que lembrar da lei do júri. Como assim, Paulo? Lei do júri. Gente, esse lei é para você lembrar da interpretação legislativa, tá? Da interpretação legislativa. Esse dó aqui, senhores, é para você lembrar da interpretação doutrinária. Interpretação doutrinária e júri, interpretação jurisprudencial. Então, interpretação quanto ao sujeito da lei penal. Você tem que lembrar da lei do júri. O lei, para você lembrar da interpretação legislativa, que também é chamada de interpretação autêntica. Você vai ter a interpretação doutrinária, você vai ter a interpretação doutrinária, e você vai ter a interpretação jurisprudencial, tá? Então, pense em lei do júri sempre que você estiver falando da interpretação da lei penal quanto ao sujeito. Interpretação legislativa, também chamada de interpretação autêntica. Você vai lembrar da interpretação doutrinária e da interpretação jurisprudencial. Beleza? Se ligou? Então presta atenção, porque de vez em quando você vai se deparar com interpretação literal, interpretação teleológica. Tudo bem, existe essa interpretação. Só que isso não é interpretação quanto ao sujeito. Isso é interpretação quanto ao modo. De vez em quando você vai ver a interpretação extensiva, mas isso não é interpretação quanto ao modo, é interpretação quanto ao resultado. E eu vou voltar em outro macete para ensinar você a gravar como que a gente vai fazer a interpretação da lei penal quanto ao modo e quanto ao resultado. Mas por enquanto, já grave aí, interpretação da lei penal quanto ao sujeito, lei do júri. Se ligou? Beijo no coração, tamo junto e lembre-se de uma coisa. Quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável. Vai que dá.